e na adolescência. Este webinar surge no âmbito de um ciclo de webinars denominado Ponto de Ordem, que tem vindo a ser realizado pela secção da Madeira, sendo que este webinar em concreto foi organizado pelo Conselho Diretivo Regional e pelo Conselho de Enfermagem Regional. Este webinar surge como uma estratégia de proximidade delineada pela secção de proximidade aos colegas, atendendo a toda esta conjuntura que estamos a viver, esta situação pandémica, e optamos por realizar webinars que são momentos que promovem a reflexão, aproximam-nos dos colegas, são momentos também de aquisição de alguns conhecimentos. Desta forma, para moderar este webinar, temos a enfermeira Nicole Candelária, a enfermeira especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, exerce funções na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, a qual passava a palavra então para a moderação. Boa noite. Olá, boa noite. Obrigada pela vossa presença. Em algum momento da nossa vida nós teremos que dar, de certeza, uma má notícia, seja em contexto pessoal ou em contexto profissional. Aqui o contexto é particularmente diferente, porque é um contexto em saúde e especialmente na infância, que é quase contra a natura dar uma má notícia. Dar notícias difíceis aos pais, à criança ou ao jovem, exige assertividade na transmissão da informação. Para que esta seja transmitida de forma humanizada, com o objetivo de diminuir o sofrimento, implica uma constante aprendizagem e desenvolvimento da capacidade empática de todos nós enfermeiros. Este webinar é um momento de partilha de conhecimentos, de experiências em diferentes contextos, que visa contribuir para a assertividade na comunicação de más notícias, pois esta é uma competência essencial para o exercício da profissão de enfermagem, que não sendo inata, é suscetível de ser aprendida, treinada e aperfeiçoada. E é este exatamente o objetivo deste webinar. Como a Cátia já expôs, os nossos três colegas irão apresentar as suas temáticas e no fim, então, haverá tal momento de discussão ou reflexão. Vamos iniciar com o enfermeiro Diogo Mendonça, que é especialista em saúde mental do Serviço de Urgência do Hospital Nélio Mendonça do Funchal e que irá falar sobre o enfermeiro perante a comunicação das más notícias. Passo então para ti, Diogo. Olá. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença de todos. Agradecer também à Ordem dos Enfermeiros pelo convite interessado para a preleção neste webinar. Da apresentação. Portanto, já iniciei a partilha da apresentação. Espero que dentro de momentos todos nós possamos vê-la. Só um bocadinho, que o Diogo está a entrar novamente. Esta noite é assim. Já cá está.
Parece que o Diogo ficou sem net, não é? Então, Diogo, consegues? Diogo, se não Bem, passaríamos a... parece, ok, conseguiste. parece, conseguem-me ouvir? Parece que estamos a Sim. ter aqui alguma dificuldade em compartilhar a apresentação. Diogo, se achares pertinente, pode-se passar à enfermeira Analita e depois tu voltavas. O que é que achas? Neste momento não me estão a conseguir ouvir. Estou-te a ouvir. Ok, certo. Penso que dentro do momento já a apresentação. Pedia só que me dessem o vosso feedback se conseguiriam ter acesso à apresentação. Aqui sim. Ok, certo. Temos as condições Ok. reunidas então para dar início. Muito bem. Vamos então dar início à temática da comunicação das más notícias. Gostaria só de enquadrá-la brevemente num dever, nomeadamente um dever legal, um dever profissional de informar o utente. E gostaria de vos transmitir que, mediante a temática da comunicação de más notícias, nós temos dois polos: o não informar, ou então aquilo a que chamamos de encarniçamento informativo, isto é, o excesso de informação. E nós devemos mediar a informação que é transmitida ao utente mediante um fator, que é simplesmente aquilo que o utente deseja saber. Não devemos ir além disso, nem mais, nem menos. No que se refere ao conceito da má notícia, como todos sabemos, é toda e qualquer notícia que altera de forma drástica e negativa a perspectiva que o utente tem sobre o seu futuro. No entanto, quando falamos em pediatria, falamos sempre num binómio, isto é, a criança ou o adolescente e o seu respectivo representante legal. Por isso mesmo, eu considero pertinente complementarmos um pouco esta definição, assumindo a comunicação de más notícias como toda a notícia de natureza súbita que provoca instabilidade cognitiva, comportamental e emocional por parte de quem a recebe. A literatura é vasta e diz-nos sempre que é uma temática muito complexa, como é do conhecimento comum, e gostaria de deixar-vos aqui a primeira dica.
mais importante do que aquilo que se diz é sempre a forma como se diz. Portanto, é precisamente esta forma como se diz que vai nortear o processo de percepção, o processo de adaptação do receptor da má notícia. Todos nós, com certeza, já tivemos a oportunidade de fazer uma comunicação de más notícias e é das tarefas mais difíceis na nossa prática profissional, que remete-nos constantemente para um paradoxo. Isto é uma informação que nós não queremos transmitir e é uma informação que o doente não quer receber. Por isso mesmo, o caráter complexo da comunicação das más notícias. Gostaria de dizer-vos que não existe realmente uma palavra certa, não existe uma frase-chave para comunicar a má notícia, mas existem sim princípios. E esses princípios estão associados a um protocolo. Muitos de vós já devem ter tido contacto, já devem ter conhecimento. Chama-se o protocolo de Buckman. É algo universalmente aceite, realizado em muitos hospitais pelo mundo fora, e que, de certo modo, vem sintetizar esta prática de comunicação de más notícias. O protocolo em questão dá-nos 6 focos de atenção. O primeiro deles é o ambiente. Portanto, onde é que vamos proceder à comunicação desta má notícia? A literatura é vasta e diz-nos que o ambiente deve ser um ambiente de conforto e um ambiente de privacidade. Se formos consultar a literatura, temos alguns elementos que constituem quase uma utopia, como, por exemplo, a utilização de um espaço que tenha cores em tons pastel, que são tons que induzem a calma, uma temperatura ambiente amena, um chão de madeira que, de certo modo, induz o conforto. Todos nós sabemos que isto é uma utopia, pelo menos em Portugal e em muitos países do mundo. O princípio base será, então, ter a noção de não se deve comunicar uma má notícia à porta de uma enfermaria, por exemplo, à porta de um serviço de urgência. Devemos ter em atenção o mais possível um ambiente que proporcione conforto e privacidade. Privacidade, sobretudo, para as reações que advirão de uma posterior comunicação de más notícias. O segundo foco do protocolo de Buckman é descobrir aquilo que o utente já sabe. Isto é, perante a situação que o utente está a vivenciar, que conhecimento é que o utente tem sobre a sua situação. E neste aspecto gostaria de vos deixar uma dica fundamental, que é a congruência entre a nossa linguagem verbal e a linguagem não verbal. Muitos de nós, por vezes, acabamos por nos esquecer de que a nossa linguagem não verbal comunica, por vezes, mais do que aquela que verbalizamos. E por isso mesmo, terem atenção a esta congruência é um exercício, é um treino que se faz ao longo da nossa vida profissional, de modo a não gerar qualquer dúvida por parte do utente, do receptor da mensagem. O terceiro foco a ter em atenção é precisamente descobrir aquilo que o utente, que o familiar deseja saber. Este ponto é fundamental, porque se o utente não quiser saber, nós não temos o direito de o informar sobre algo que aquilo que ele não está disposto a ouvir. Por isso mesmo devemos ter a percepção do que é que o utente já sabe e o que é que deseja saber. O quarto foco do protocolo de Buckman consiste fundamentalmente na partilha concreta da informação. E aqui existem 3 regras de ouro que nós devemos ter em atenção, nomeadamente uma linguagem adequada. Esta linguagem adequada refere-se tanto à criança, que poderá ter 5, 6 anos, poderá ser um adolescente com 16, 17, e teremos de adequar a comunicação ao seu nível de compreensão e cognição, e ter também atenção ao seu representante legal. Na maior parte dos casos, trata-se sempre do pai ou da mãe, com algumas exceções. E será importante também adequar a nossa comunicação ao nível sociocultural desta pessoa,
desde uma pessoa analfabeta até uma que tem um elevado grau de instrução. A segunda regra de ouro aqui neste ponto é o tiro de aviso. Portanto, o tiro de aviso consiste essencialmente numa frase-chave ou em palavras-chave que cada um de nós, com a nossa prática, acaba por ir construindo e que nos vai permitir fazer uma introdução à comunicação da má notícia. Dou-vos um exemplo. Lamento, mas não tenho as informações que desejaria para lhe transmitir. Sinto muito, mas as informações que tenho não são as melhores. Portanto, algo que permita uma pré-preparação do receptor da mensagem para esta comunicação da má notícia. E, por fim, a terceira regra será a comunicação em pequenas porções. Isto é, não comunicar de imediato todo o conteúdo da informação, mas fazer com que esta informação seja transmitida de modo faseado, para que o receptor consiga gradualmente interpretar a informação que está sendo transmitida. O quinto foco do protocolo de Buckman prende-se com aquilo que está descrito como a fase mais dramática do protocolo de Buckman, isto é, a resposta às emoções. Esta resposta às emoções é variável. No entanto, a literatura diz-nos que existem 6 sentimentos mais comuns, nomeadamente o desespero, com atitudes auto- e heterolesivas, a raiva, a culpa, o medo, a negação e, por vezes, o choque com atitudes de perplexidade. E o profissional de saúde tem de apresentar estrutura para lidar com este tipo de emoções e providenciar uma resposta empática. O sexto ponto do protocolo de Buckman consiste no plano de seguimento. E este plano de seguimento é aquela fase em que se dá espaço para a colocação de questões, permitindo que o receptor da mensagem se sinta à vontade para saber mais sobre a sua circunstância. E gostaria de deixar aqui também uma dica, que é: nós não temos de ter conhecimento sobre todas as áreas. Caso exista uma questão sobre a qual não tenhamos domínio, existe sempre a hipótese de efetuar um encaminhamento. Um encaminhamento para quem detém competências acrescidas e que possa responder mais eficazmente a essa questão sobre a qual nós não estamos tão preparados para responder. E, por fim, gostaria de acrescentar ainda a promoção da esperança. Uma esperança que deverá ser realista, atendendo à circunstância, à situação do utente que estamos a lidar, promover pequenas doses de esperança no sentido de potencializar a assimilação e a adaptação ao contexto em que o doente se encontra. Por fim, para terminar a minha intervenção numa perspectiva um pouco mais teórica, gostaria de citar aqui esta frase que, quanto a mim, acaba por sintetizar o protocolo de Buckman. Passo então a citá-la. Para que o doente e a família considerem os enfermeiros como sistemas de suporte, é essencial que durante a crise tenham a possibilidade de encontrar profissionais de enfermagem disponíveis, sensíveis, com conhecimentos e capacidades para os ouvir, encorajar e ensinar. Sublinho, sobretudo esta última parte, com conhecimentos e capacidades para ouvir, encorajar e ensinar. Por vezes, quando nós não temos uma informação ou algo a dizer que seja benéfico ou utente no contexto da comunicação da má notícia, o silêncio é de extrema importância. O silêncio demonstra empatia, demonstra respeito, acompanhamento, e por isso mesmo nós não temos de ter medo dos silêncios nem do constrangimento que estes poderiam provocar. É muitas vezes a forma mais empática de responder a uma situação drástica em que implica uma comunicação de más notícias. Dou então por terminada a minha intervenção e passo a palavra à enfermeira Nicole, moderadora, para dar continuidade a este webinar. Obrigada, Diogo, pela tua excelente apresentação. Tudo verdade. E passemos então à enfermeira Analita Vieira, especialista em saúde infantil da UCIMP,
do mesmo hospital que irá falar sobre a comunicação das más notícias em contexto de unidade de cuidados intensivos neonatais e pediátricos, práticas e dificuldades sentidas pelos enfermeiros. Passo então a palavra, Analita. Boa noite. Dando continuidade, peço desculpa. Então, dando continuidade a esta temática da comunicação das más notícias e agradecendo desde já o convite da secção da Ordem dos Enfermeiros da região Autónoma da Madeira, foi-me proposto falar sobre a prática e as dificuldades dos enfermeiros que trabalham numa unidade de neonatologia. Para contextualizar, a nossa unidade é uma unidade de nível 3, o que significa que recebemos prematuros a partir das 24 semanas de gestação e as 500 gramas, sendo maioritariamente recém-nascidos prematuros ou de termos, os que recebemos, mas também, por ser uma unidade mista, recebemos crianças e jovens até aos 15 anos. Temos uma equipa multidisciplinar, composta por enfermeiros, médicos, psicóloga, assistente social, nutricionista, entre outros profissionais que colaboram connosco. A equipa de enfermagem é constituída por enfermeiros de cuidados gerais e enfermeiros especialistas, nomeadamente de saúde infantil e pediatria, de reabilitação e de saúde mental, o que é uma mais-valia para a diferenciação da nossa assistência às famílias que necessitam de internamento na unidade. O meu interesse nesta temática surgiu quando comecei a trabalhar na unidade, já vão alguns anos. Por ser uma das áreas em que sentia maior dificuldade, ter de lidar com as famílias das crianças e dos jovens, gerir as minhas próprias emoções perante determinadas situações, ser capaz de apoiar e respeitar os sentimentos dos pais. Também pelo facto de ser um tema pouco abordado na altura e de grande interesse, propus-me trabalhar esta temática, enriquecendo os meus conhecimentos teóricos para melhorar a assistência às crianças e famílias e partilhar com toda a equipa a informação colhida. A transmissão de más notícias, como já tem sido dito, é uma situação geradora de stress, sendo muito difícil de realizar pela maioria dos profissionais de saúde devido a toda a magnitude emocional envolvida. Tudo o que altera a expectativa da criança ou da família sobre o seu futuro necessita de uma forma de comunicação capaz de reduzir dúvidas, fortalecer a relação empática e direcionar para a realidade da situação. Como tal, na unidade temos várias situações em que somos confrontados com momentos de transmissão de más notícias. Por exemplo, com os recém-nascidos temos a prematuridade, que está inerente à nossa unidade. Temos as situações de malformações, que por vezes não são diagnosticadas na gravidez e que é algo que passa a ser inesperado para estas famílias. Os próprios agravamentos clínicos ao longo do internamento, as sequelas que possam surgir pela situação, as situações de doença súbita e também as situações de morte, quando acontece. Na parte mais da pediatria, são sobretudo situações inesperadas, como os acidentes, desde quedas, acidentes de viação, queimaduras, situações de politraumatizados. Também temos as situações de doenças agudas ou crónicas. Já temos situações de meningites, que são situações agudas. Também temos situações crónicas, desde paralisias, ou também temos situações de doenças oncológicas, que nem sempre fáceis de lidar. Também os agravamentos clínicos existem nesta área da pediatria. Temos as situações de pós-operatório, as situações de morte e, associada a estas mortes em pediatria, quando viável, a doação de órgãos, que é uma situação muito complicada para as famílias que acabam de perder um ente querido. Transversal às duas áreas, temos as situações de transferências interhospitalares, por sermos uma ilha. E dizer aos pais que o filho não está bem e que ainda tem de ser transferido é muito complicado. Porque estas famílias são confrontadas com a dura realidade de ficarem afastadas da sua família, do seu meio, além de terem que gerir toda a situação que levou a essa transferência.
Perante todas estas situações, podem compreender que nem sempre será fácil falar com os pais, lidar com as suas diversas reações, desde o choro, a raiva, apatia, negação, ansiedade, medos e até podem ter algum comportamento ou comunicação mais agressiva. Por isso, qualquer enfermeiro na unidade acaba por sentir algumas dificuldades em algum momento da sua prática. Por exemplo, perante um parto prematuro, temos de apoiar estes pais que estão no início de vida inesperado. Ajudá-los a gerir as suas expectativas quanto ao bebê idealizado e o bebê real, que não corresponde de maneira nenhuma ao que tinham imaginado e esperavam. Lidar com as emoções dos pais e com as nossas próprias emoções não é fácil. E a nossa inexperiência pode dificultar a nossa tarefa, ou também experiências anteriores menos agradáveis podem dificultá-la. A falta de conhecimentos nesta área, ou mesmo competências ou conhecimentos insuficientes, serão uma barreira para uma comunicação assertiva. Também gerir as informações e o impacto que vão ter nos pais pode ser uma dificuldade, pois nunca sabemos como vão reagir perante o que lhes é dito. Quando somos confrontados com determinados diagnósticos e ter de comunicá-los em equipa, à criança e família, nem sempre é fácil. E são momentos que nos marcam para a vida. Cada um de nós vai lidar com esta situação de acordo com a sua personalidade, de acordo com as suas experiências anteriores, pelas suas crenças filosóficas e espirituais e pela sua própria força ou saúde emocional. Em duas situações semelhantes, podemos ter uma atuação completamente diferente, consoante o momento da nossa vida e da nossa prática. A transmissão de más notícias deve ser, por isso, preparada previamente, realizada num ambiente com privacidade, ponderar com os pais quem deve estar presente, porque além dos pais pode ser necessário ter mais uma pessoa significativa que será quem irá dar apoio a estes pais na retaguarda. Também temos situações, por vezes, de famílias monoparentais em que têm o direito de ter alguém que os apoie e que os ajude a receber estas notícias. Verificar qual o momento mais adequado, estabelecer uma relação terapêutica usando uma linguagem clara e perceptível. Quando comunicamos com os pais, é importante demonstrar disponibilidade e tempo para os ouvir, para estar com eles, esclarecer as suas dúvidas, às vezes que forem necessárias. Pode ser necessário repetir mais do que uma vez. Pois tudo o que possa provocar ou aumentar a ansiedade dos pais vai dificultar o processo de assimilação da informação. É nosso dever apoiar a criança e a família continuamente, mesmo nas situações que não haja cura, pois pode de algum modo apaziguar o sofrimento causado pela má notícia. Por vezes pode ser necessário dar tempo e espaço aos pais para digerirem as informações e formularem as suas questões para ficarem realmente esclarecidos. É necessário perícia, sensibilidade e tato para transmitir más notícias. Para isso, necessitamos adquirir conhecimentos e aptidões específicas. Estas competências podem ser desenvolvidas com treino e prática ao longo da vida, dado que são evidentes os benefícios delas para as famílias e para o próprio profissional. Quanto mais capazes e preparados nos sentirmos, melhor iremos ajudar o outro. Ao trabalhar esta temática das más notícias, realmente verifiquei que o protocolo de Spikes era uma ferramenta que servia de guia metodológico, dividido em etapas, como o colega já nos falou, que ajuda a melhorar a qualidade da comunicação e da relação profissional-utente. Por isso, procuramos utilizar este protocolo na nossa prática na unidade. Necessitamos de realizar pequenas adaptações, uma vez que é com os pais que temos de comunicar, sobretudo na parte da neonatologia, e, dependendo das situações clínicas e da idade, falamos também com as crianças e jovens na área da pediatria, em que eles são sempre incluídos no processo, se assim o desejarem. Assim, na primeira etapa, nós preparamos o gabinete ou a sala dos pediátricos por serem os espaços que nos permitem ter maior privacidade. Quem conhece a unidade sabe que a nossa unidade é pequena.
Daí que estes espaços são os que realmente nos permite comunicar de forma mais reservada com os pais. Também informamos toda a restante equipa que vamos usar o espaço para reunir com os pais, de modo a não sermos interrompidos. É importante preparar-se para a comunicação e avaliar o estado emocional dos pais no momento. O ideal, e sempre que possível, será a presença do enfermeiro, do pediatra e de outro profissional que seja importante, nomeadamente quando a psicóloga acompanha estes pais, seria bom ela estar nesse momento. Ou então também algum apoio religioso, se assim os pais desejarem. Devemos manter o contacto visual com os pais, estando sentados o mais confortável possível e o mesmo nível do que eles, sem haver barreiras. Na segunda etapa, devemos realizar perguntas abertas, de modo a perceber o que já sabem. Procedemos à correção de alguma informação que tenha sido mal interpretada pelos pais e temos de perceber até onde é que os pais querem ter conhecimento da situação do filho. Na terceira etapa, conversamos com os pais e verificamos se querem saber todos os detalhes ou apenas uma explicação resumida. Se não quiserem saber, devemos demonstrar disponibilidade para tirar as dúvidas que tenham ou mesmo combinar falar noutra oportunidade, dando-lhes tempo para assimilar a informação. É na quarta etapa, como o colega já disse, que damos o tiro de aviso. Informamos que são más notícias. E aí verificamos como os pais ficam a nível emocional e procuramos perceber se querem que seja completada a informação. É importante usar uma linguagem simples e sem termos técnicos. No caso de ser necessário usar algum termo técnico, devemos clarificá-lo. A informação deve ser fracionada e verificar se os pais realmente compreenderam o que foi dito. Podemos até pedir-lhes para dizerem por palavras deles o que acabamos de lhes dizer. Na etapa 5, se os pais chorarem, não inibi-los, dar tempo a eles recuperarem. Devemos proporcionar minutos de silêncio para a organização dos seus pensamentos, deixá-los expressar os seus sentimentos, disponibilizando-se para ouvi-los. Após recuperarem, clarificar a informação e dar oportunidade para tirarem as dúvidas. Como já disse, temos disponível o apoio da psicóloga e, se os pais o desejarem, também podem ter o apoio religioso, tanto da instituição ou então de alguém que por eles selecionado, escolhido. Pode ser o pároco da paróquia ou alguém, ou a pessoa representante da sua ideologia religiosa. Devemos também repetir a informação às vezes necessárias e dar as mais importantes no início ou no fim. Serão as alturas em que os pais conseguem absorver ou reter melhor a informação. Na sexta etapa, resumimos a informação fornecida, informamos quem é o enfermeiro responsável, se ele não puder ter estado presente nesse momento, por ser a pessoa que é partida, conhece melhor esta criança e esta família por estar mais frequentemente com eles. E será quem estará mais vezes presente para esclarecer as suas dúvidas e os apoiar. Os pais também são sempre envolvidos na dinâmica do serviço e na prestação dos cuidados ao filho. Ainda na nossa prática, temos sempre, nas situações de probabilidade de parto prematuro, em articulação com o serviço de obstetrícia puente, o serviço de grávidas, os pais por vezes vêm fazer uma visita à unidade para já terem conhecimento e verem o espaço e saberem um pouco o que é que pode vir a acontecer. Também temos o apoio da psicóloga, que colabora na unidade, que por vezes vem à unidade falar com os pais quando temos situações de grandes prematuros, ou então qualquer pai que assim demonstre interesse ou que precise de apoio, ela é sempre solicitada e vem conversar com os pais. Também, sempre que os pais estão presentes, nós próprios, equipa, conversamos com eles, damos apoio emocional e procuramos responder a todas as suas perguntas, tranquilizando-os. Para concluir, não devemos impor a verdade se não a quiserem saber. Para uma relação empática, devemos respeitar a pessoa que está à nossa frente e dar-lhe tempo para decidir quando e quanto quer saber. Nunca mentir, temos de ser sinceros e assertivos. As más notícias não são só falar de morte,
a tudo o que provoca uma alteração das expectativas daquela família. Por isso é importante a articulação de uma equipa multidisciplinar quando comunicamos más notícias. Cada profissional irá direcionar a sua comunicação, a sua área de competência e intervenção, complementando-se uns aos outros e esclarecendo assim todas as dúvidas dos pais ou da própria criança. Nos casos dos adolescentes, por exemplo, em que têm maior compreensão da sua situação, são sempre envolvidos. A transmissão adequada de más notícias é uma competência difícil de desenvolver, mas não é impossível. Basta desenvolvê-la com treino e prática. A má notícia, apesar de difícil de lidar, serve para fortalecer a relação empática com os pais e a criança jovem. Assim, é nos momentos difíceis que marcamos a diferença e que verifica-se a importância da nossa preparação. Estar preparados para a comunicação de más notícias é essencial para a excelência dos nossos cuidados. E assim agradeço a vossa presença. Obrigada, Nelita. Ai, desculpa. Obrigada, Nelita, por esta tua notável apresentação. E por fim, temos então a intervenção da enfermeira Patrícia Rocha, também especialista de saúde infantil e pediatria do Hospital Nélio Mendonça, exercendo funções no Serviço de Pediatria e que irá falar sobre a comunicação de más notícias na infância e adolescência em contexto hospitalar. Passo então a palavra, Patrícia. Boa noite, desde já agradeço o convite que me foi feito pela Ordem dos Enfermeiros e vou passar a compartilhar a minha apresentação. Pois a comunicação de más notícias é parte integrante dos nossos cuidados e também é uma competência como enfermeiros que todos nós somos e que estamos cá a assistir a este webinar. Pois comunicar em pediatria é complexo, pois temos uma tríade que é enfermeiro, profissional de saúde, a criança jovem e os pais. Se comunicar já é difícil, muito mais, e tem estas dificuldades e limitações, muito mais a quando de más notícias, pois associamos sempre uma idade pediátrica a tudo o que é vida, alegria e bem-estar. E quando acontece a comunicação de más notícias, torna-se muito mais complicado. Diariamente, na pediatria, lidamos e somos desafiados para comunicarmos más notícias. Sendo sempre muito complexo e sempre complicadas, por mais simples que nós achamos, para os pais é sempre complicado, porque como já referiram os colegas anteriormente, uma má notícia é qualquer informação que produza uma alteração a nível do presente e do futuro da própria criança. Por exemplo, não se concebe, quando a gente fala aqui de más notícias, a gente associa sempre a morte, a ter que dar uma notícia que não é possível reanimar aquela criança, ou de uma neoplasia, ou até de uma doença fatal. Mas em pediatria, o facto, por exemplo, uma mãe vem para o internamento com a criança com o internamento previsto de 24, 48 horas. Quando chega ao internamento, é feita uma reavaliação e passa a ser um internamento de 3, 4, 5 dias ou mais. Isto para nós é visto, se calhar é comum que nós lá trabalhamos, mas isto é visto como uma má notícia para aquela família, porque altera toda a sua dinâmica familiar, porque está lá o pai ou a mãe, independente da pessoa significativa, e toda essa dinâmica é alterada. A realização do exame complementar de diagnóstico, uma ressonância, um TAC, é também uma má notícia. Uma técnica invasiva, o puncionar, que para nós é mais prática, mais técnica, para um pai que nós estamos a picar 2, 3, 4 e quando chega às vezes já foi 5 vezes, não, temos que pedir ajuda e torna-se difícil. É também para os pais uma má notícia. Por isso, se formos a ver, em pediatria existem várias situações que são consideradas más notícias, quer seja uma técnica invasiva também ou agravamento do próprio estado de saúde, e também a quando de mães que têm crianças com doenças crónicas e que essas mesmas têm um agravamento, também torna-se má notícia e não só o cancro e a morte. Daí que é preciso nós, como profissionais de saúde, termos bastante sensibilidade para dar essa informação aos pais. Temos de ter em conta também que quem recebe essa má notícia dificilmente esquece quem a deu, quando
e como é que lhe foi transmitida. Isto relatado em alguns trabalhos que temos possibilidade de consultar, e também quando acontece, às vezes, o exemplo na pediatria, quando temos que dar essa comunicação, quando a criança é diagnosticado um cancro. As mães referem, independentemente que esteja colega do Hospital de Dia de Oncologia presente, existe sempre uma colega do internamento que o faz também, e toda a equipa multidisciplinar. Mas quase sempre, quando é feita a transferência, que tem que ter uma confirmação diagnóstica, há sempre, quase sempre tem que sair da região, que são os tais transportes interhospitalares, torna-se difícil, e ela diz que nunca esquece quem deu, quando e como. Por isso, as más notícias vão ter impactos diferentes da pessoa que a recebe, das próprias experiências que os pais já tenham vivenciado, ou com outros filhos, ou até próprios de outros familiares, da própria personalidade dos pais e de todo o apoio que têm dos elementos da família e também do suporte social e até mesmo das próprias crenças. Se formos a pensar das más notícias, a quem compete dar uma má notícia? Tendo sempre em conta que a transmissão das más notícias é, sim, como já vimos, um processo complexo. Também depende de todos os profissionais também estarem preparados e terem capacidade e habilidades específicas para transmitir essa má notícia. Em muitos serviços, e como foi aqui apresentado, a colega já falou da neonatologia, o protocolo ao qual utilizam. Nós na pediatria não temos um protocolo formalizado, mas seguimos a abordagem SPICES. Ele não está formalizado, mas seguimos os mesmos passos. Mas se nós refletirmos um bocado em equipa sobre a prática, é com orgulho que digo que nós nos aproximamos muito do que está preconizado pela abordagem de SPICES. Em especial quando há más notícias viradas para ou uma neoplasia, ou diagnóstico de um cancro, ou se a indicação que o médico tenha que dar de uma não reanimação. Tendo sempre em conta, quando é numa situação de não reanimação, é reunida, por exemplo, a equipa multidisciplinar, está sempre um pediatra, o neonatologista, o psicólogo. Nós não temos enfermeiro de saúde mental, mas tem sempre a colega, no caso, ou do Hospital de Dia de Oncologia, ou aquela colega que maior ligação tem com aquela criança. Se não tiver no turno a enfermeira responsável, é sempre aquela que tem maior ligação. Quando o médico diz que não existe mais nada a fazer, nós, como enfermeiros, e estamos aqui todos a refletir sobre isto, temos muito a fazer. É aí que entra a nossa essência do cuidar, a verdadeira enfermagem, que é quando eles nos solicitam todo o conforto, às vezes ao desejo daquelas crianças. Estou a me lembrar de uma situação, uma criança numa fase terminal que queria tanto beber uma cerveja, e se foi-lhe proporcionado, validado com a equipa médica, ela simplesmente matou esse desejo, o que às vezes, isso é que é mesmo o cuidar em enfermagem, é dar resposta às solicitações da família, da própria criança e do jovem. Claro que tudo isto temos que desenvolver competências, toda a informação de uma má notícia é dada à equipa multidisciplinar, e claro que nós sabemos que temos de ter competências e conhecimentos necessários e características próprias, como tendo uma ligação, um vínculo com aquela criança, jovem e família, para estarmos a dar essa informação, tentar sempre a colega que tenha essa ligação, um médico que esteja mais presente e que esteja a seguir essa criança, porque conhece mais aquela família, ter uma comunicação, como já referiram também, empática, o demonstrar disponibilidade, não estar a olhar para o relógio ou estar a pensar ainda das coisas que tem para fazer, porque se calhar às vezes está-se a aproximar no final do turno, nunca podemos ter esse comportamento, mas sim de demonstrar disponibilidade. Ser afetuoso, honesto, não ocultar informação, sempre medindo aquela que queremos que a família, que os familiares queiram a pessoa significativa e também a criança. Não dar falsas esperanças, mas também dar uma esperança realista. E termos sim também cuidado com a nossa linguagem gestual e o próprio olhar. No fundo, é tentar reunir os elementos da equipa que consigam chegar e abraçar mais aquela criança. E tendo em conta, além da personalidade das pessoas que vão dar essa notícia, que estão mais preparadas, também temos em conta o local. Por exemplo, às vezes transmitimos, se não tiver outra criança na enfermaria, e se a criança estiver na sua zona de conforto, criança ou jovem, estamos aqui a falar, às vezes a própria notícia é dada na própria enfermaria. Se tiver outra criança, ela vai até a sala de atividades, reunimos as condições com toda a privacidade, confidencialidade na própria enfermaria, consoante, claro, o estado da criança ou do jovem,
e tentamos tornar o ambiente o mais acolhedor e sem ruídos. Mas quando é outras situações que o estado da criança não o permita, é reunido com a equipa multidisciplinar na sala onde efetuamos a passagem de turno. Existe um sofá e sentamos de uma forma confortável e ao nível do familiar ou da pessoa significativa e também, se for o caso, se for necessário a criança e do jovem também estar presente. Validamos sempre antes de reunir a informação para não haver informações contraditórias, falarmos todos a mesma linguagem, validar após na reunião o que é que os pais já sabem, o que é que foi transmitido quando a criança está presente e os jovens, o que é que os pais já transmitiram e o que é que eles sabem sobre a sua situação clínica, de salvaguardar aqui que os jovens, nós validamos sempre se ele quer que seja-lhe transmitido alguma informação mais complexa na presença dos pais ou sozinho. Aí nós respeitamos. E também não deixar que os pais decidam por eles. Tendo sempre em conta a tomada de decisão do mesmo, mas se nós vermos que esta tomada de decisão, a equipa, prejudica algum tratamento ou prognóstico, claro que tem que ser ponderada, mas envolver sempre aqui os jovens na sua tomada de decisão e ao longo do treinamento vamos capacitá-lo para ele ter capacidade de tomar as decisões corretas e dar a sua participação no seu processo de tratamento. Evitarmos termos técnicos, como já foi dito também pelos colegas, adaptar uma linguagem consoante a literacia dos pais e tudo de forma gradual. Termos em conta o nosso olhar, dar o silêncio, os nossos gestos e em pediatria, por vezes, recorremos ao desenho, quando as crianças, de forma a interpretarmos o que elas nos querem dizer ou o que elas sabem, através de uma história, através da brincadeira, isto mais para as crianças. Depois, quando a má notícia, nós proporcionamos que os pais expressem também as suas emoções, que às vezes nós vemos que não é no momento quando nós estamos a dar aquela má notícia. Temos que deixar, às vezes, umas horas, um dia, e posteriormente a equipa tem que estar bem fortalecida e com uma linguagem uniforme para conseguir perceber, no fundo, quais são as dificuldades e as dúvidas que aquela família tem. Por isso, nem sempre é no momento que transmitimos a má notícia. E no fim de darmos a má notícia, fazermos tipo um reset, questionar aos pais. Desta conversa que nós tivemos, o que é que eles perceberam? Quais são as dúvidas que eles têm? E transmitir-lhes sempre que nunca estarão sozinhos, nunca ficarão sozinhos nesta situação ou nesta situação de má notícia e que terá sempre elementos da equipa a apoiar, independentemente que seja o desfecho da sua situação. Encaminhamos às vezes para ajudas diferenciadas, consoante a necessidade que os pais verbalizam. Isto é o que nós fazemos na pediatria. No fundo, não temos um protocolo formalizado, mas é com estes passos que nós o fazemos e fazemos, e tem sido e tem corrido bem, e cada vez mais tem sido mais com a equipa multidisciplinar, o que é importante. Pensando agora um pouco nesta situação de pandemia que nós estamos a viver. Claro que durante o internamento torna-se mais complicado, porque só existe um acompanhante. No serviço de pediatria ao qual eu trabalho foi proibida as visitas, não existem visitas, o que é quando da comunicação de uma má notícia, ou por exemplo, tem que ser feito um exame auxiliar de diagnóstico. A gente não é complexo, é uma má notícia, não é que as mães ficam a pensar porquê que tem que ser feito ou um TAC, uma endoscopia, uma ressonância, e informa o outro familiar que está em casa, outra pessoa significativa. E ele questiona porquê que é. Quando havia visitas, nós conseguimos chegar mais e perceber um pouco como é que estava o patamar de compreensão de toda a dinâmica familiar. Na situação de pandemia, torna-se um pouco mais complexo. Às vezes é solicitado, e já me aconteceu a mim solicitar, já cheguei a fazer, mantendo o sigilo e a privacidade, a explicação de uma forma mais simples e também solicitando a equipa médica para o fazer e para explicar. Também, às vezes, aproveitamos quando é entregue pertences, esclarecer dúvidas à pessoa significativa ou familiar que vem, às vezes o pai ou a mãe, vice-versa, quem está a acompanhar, e explicamos o que se está a passar. Numa situação mais complexa, isto aqui falando de más notícias, por exemplo, o agravamento do estado clínico em que o filho tem que ir para os intensivos. Se for uma situação emergente, claro que não conseguimos que o pai ou a mãe faça o teste para poder dar e reunir. Agora, quando é possível reunir as condições para a má notícia,
O familiar que não está presente, atualmente já aconteceu, faz o teste ao SARS-CoV-2 e após o seu resultado é feito então a reunião em equipa multidisciplinar, isto em situação de pandemia. Claro que nesta situação de pandemia temos mais uma barreira na comunicação, que é o uso de máscara, a gente sabe, é uma barreira, mas o que no dia a dia nós vemos que as crianças têm uma incrível capacidade de interpretar o nosso olhar e conseguem perceber o que nós temos. Por isso, no fundo, elas têm uma capacidade enorme de interpretar e a máscara para elas não será uma barreira. É mais, às vezes, o abraçar e o confortar, mas na mesma, quando necessário, fazemos na mesma, no sentido de proximidade. Isto aqui a falar da comunicação de más notícias, mas nós, enfermeiros, sentimos muitas dificuldades, porque não é fácil comunicar uma má notícia. Exige de nós, profissionais, o desenvolvimento de habilidades comunicacionais e que vamos adquirindo ao longo dos tempos. E discutir também em equipa fazemos, refletimos em equipa, para melhorar a nossa prestação de cuidados no nosso dia-a-dia. Porque ao acabarmos uma licenciatura, foi o que me aconteceu, acabei a licenciatura e fui trabalhar para uma pediatria. É normal, nós sentimos dificuldade para arranjar estratégias, para lidar com uma criança, o jovem. Ao tirar a especialidade, aprofundei a área de comunicação com o jovem, desenvolvi mais competências nessa área. Porquê? Porque quando comecei a trabalhar, a fase da adolescência, o internamento era até os 12 anos. Atualmente o internamento do jovem vai até os 17 anos, o que torna mais difícil termos capacidade de comunicar com eles. Na especialidade debrucei mais sobre essa área da comunicação, mais com o adolescente. Mas é uma área muito, na pediatria temos que saber lidar tanto com a criança, a jovem e a própria família, nunca esquecendo o acompanhante que lá está. É uma temática muito complexa e que exige de nós um desenvolvimento pessoal e uma aprendizagem contínua. Isto não é agora tirar uma especialidade e acabou, não. É contínuo, estamos sempre a crescer e a evoluir. E muitos de nós manifestamos os receios. Por exemplo, no nosso dia-a-dia nós temos medo quando nos dizem tens de dar uma má notícia. Nós sentimos medo do desconhecido, medo de provocar um sentimento negativo naquele familiar e naquela criança. Medo do comportamento que o outro possa ter. É como se eu lançasse uma bomba, faz os estilhaços. E tem que saber juntar e apoiar esses estilhaços. Ou seja, toda a equipa tem que estar preparada para juntar esses estilhaços. Mas são esses medos que nós temos e também o nosso medo também de lidar numa situação de morte quando isso acontece. Por isso, quando de uma má notícia, nós fazemos sempre em equipa, refletimos após aquela situação em equipa, neste momento é mais interpares e aproveitamos as passagens de turno para os fazer. Fazemos às vezes, as pessoas, os colegas que estão mais envolvidos nessa situação, às vezes reunimos no café, mas fora hospitalar, mantendo sempre o sigilo e a privacidade, expondo os nossos sentimentos, questionando uns aos outros o que é que nós poderíamos fazer para, no fundo, melhorar a nossa prestação de cuidados. Também consultamos, assistimos a formações quando possível, claro, atualmente é mais difícil, só sendo desta forma assim, que também é importante a nível online e estarmos a refletir sobre esta temática. E também protegermos um bocadinho, ou seja, sem esta situação de pandemia, nós combinávamos piqueniques para também o que é importante, fortalecermos as nossas relações inter-equipa, ou seja, as relações interpares é importante, porque se eu tiver uma equipa coesa e que esteja estável, também é mais fácil para eu conseguir lidar com todas estas situações de más notícias. Ainda mais, por exemplo, quando nós temos que também apoiar esses pais, quando eles vão para fora da região e que torna-se tudo muito complexo. Daí que é importante sempre também fomentar a nossa relação. E para terminar a minha apresentação, deixo-vos aqui com um provérbio que quem não compreender um olhar, tão pouco entenderá uma longa explicação. Obrigada pela vossa disponibilidade ainda a esta hora de me estar aqui a ouvir. Isto foram as referências ao qual eu utilizei. Obrigada, Patrícia, foi uma excelente apresentação. Vamos passar agora então à discussão das perguntas e das opiniões e das reflexões. Temos aqui uma primeira colega, a enfermeira Filipa, que é especialista de saúde mental e psiquiatria e faz a pergunta: consideram pertinente o acompanhamento do enfermeiro de saúde mental na área da enfermagem como elo de ligação?
considera um facilitador, particularmente em contexto de comunicação de más notícias? Desta pergunta aos três, o que é que acham? É assim, eu posso falar, é assim, na altura já chegamos, quando eu comecei a exercer profissão no serviço de pediatria, tínhamos uma colega especialista em saúde mental, que entretanto depois foi realizada a transferência para outro serviço. Mas é bastante pertinente a presença do enfermeiro de saúde mental, pois tem todas as competências nessa área e é uma mais-valia numa equipa, quer seja numa má notícia, quer seja em toda a presença em qualquer situação no internamento de pediatria. Falo da experiência da pediatria. Se me permitem, eu posso acrescentar que, fazendo parte do Serviço de Urgência Pediátrica, a nossa equipa conta com 3 enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica, e consideramos ser uma extrema mais-valia. Habitualmente, todas as situações mais complexas que exigem um maior cuidado em termos de comunicação, nós privilegiamos que seja o colega especialista em saúde mental e psiquiatria que se responsabilize, em parte, a efetuar essa interação e essa comunicação, precisamente pelo domínio de competências acrescidas que apresenta na área. Também, dando o meu contributo na área da neonatologia, temos uma colega de saúde mental que também é uma mais-valia, tendo em conta que tem todas as ferramentas para nos apoiar, sobretudo nas nossas dificuldades com os pais. Está mais preparada para essa parte emocional e psicológica dos pais e como vai os afetar a situação por eles vivida. E aí sim, como os colegas disseram, é uma mais-valia para uma equipa ter até enfermeiros das várias áreas, porque todos eles acabam por dar um contributo e sermos uma equipa mais coesa e com mais competências para dar resposta às situações. Obrigada. Tenho aqui outra intervenção do enfermeiro Nuno Neves, que acho que é o nosso presidente, não tenho bem a certeza, mas acho que sim. E então ele teve a mesma experiência que eu. Então ele diz que tinha, nunca me esqueço de uma experiência que tive enquanto recém-profissional, uma chamada telefónica para o filho cuidador da mãe idosa, para transmitir o seu óbito. Dada a boa relação estabelecida ao longo do internamento, ao atender a chamada, o familiar atendeu-me de forma entusiasta, ao que eu, na minha experiência, acabei por saudar de igual forma. Depois, para direcionar a chamada para a má notícia que precisava dar, foi-me extremamente difícil, pelo que nunca esquecerei essa experiência e aprendizagem. Olá, enfermeira, a minha foi exatamente igual. É a primeira vez que já tenho 25 anos de profissão e a primeira vez, era novita, não tinha um ano de profissão, mandaram-me ligar para a mãe a dizer que o bebê tinha morrido. Eu fiz 3 telefonemas porque eu não consegui dizer nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro telefonema. Consegui dizer que a bebê tinha morrido. Então lá no terceiro telefonema acabei por ter que dar a notícia. Foi extremamente difícil, sem prática, muito nova, e foi ainda mais difícil ter que lidar com o que tive que fazer naquele momento. Também não foi bom. Temos também aqui outra colega, a enfermeira Luísa Oliveira, em que faz a seguinte pergunta: as notícias, diagnósticos, são sempre dadas aos pais? Quem e quando é que dão à criança? Posso dizer tanto ao Diogo ou à Patrícia também. Quem é que dá à criança e quando? É a pergunta da nossa colega. Assim, eu posso falar. Diogo, queres falar? Se queres falar, podes falar, Diogo. Senão eu falo, entretanto. É assim. Não, podes continuar, sim. Então, a notícia, por exemplo, do diagnóstico é dado aos pais ao longo do internamento de uma forma gradual. Por exemplo, no serviço de urgência, quando a criança já fica internada, quando a criança chega ao internamento, nós questionamos, sabe qual a razão ou porquê que a criança vem para o internamento? Os pais, quando digo pais ou pessoa significativa, dizem sim, foi-me dito que
tem ou alguma infecção na urina, por exemplo, ou que vem para aqui para estudo. Vamos falar numa situação mais complexa. Vem para cá para o internamento para fazer um estudo, mas não sabem o quê. Ou dizem que é mais ao sangue, ou que tem se calhar uma dor a nível da barriga, e então acabam por especificar mais que é um estudo à zona localizada onde a criança sente dor, ou tem sentido as suas maiores queixas. É claro que não é lançada a bomba, não é dito logo qual o diagnóstico. É feita a preparação, é validado sempre a nível analítico dos exames complementares e o médico, ao longo do internamento, vai transmitindo aos poucos, de forma gradual, no fundo, dando esse diagnóstico. Quando é diagnosticado numa situação mais de, se vamos falar de uma neoplasia, por exemplo, essas crianças já são seguidas mais no Hospital de Dia de Oncologia, no nosso hospital, e passa a ser a equipa, não é, que às vezes vem, desloca-se ao internamento e dá essa notícia. Quando outra situação, de uma diagnóstico de uma doença crónica inicial, a mesma também é feita de forma gradual. Isto aos pais. À criança, não é tanto mais dado de uma forma clara, não é? É mais no sentido de ir minimizando alguma dor, algum sofrimento e utilizando às vezes ou brincadeiras ou alguma atividade, ou até às vezes as bonecas que elas têm, que elas próprias utilizam, ou um boneco, ou desenhos também, de uma forma sempre gradual, não direta. Isto nos contextos mais complexos, não é? Quando tem que haver uma deslocação da região, aí sim torna-se mais complicado fazer entender àquela criança ou àquele jovem que terá se deslocar por outra situação mais complexa ou para confirmação do diagnóstico ou para uma outra segunda opinião, mas sempre de forma gradual, quando possível. Obrigada, Patrícia. Diogo, queres acrescentar alguma coisa? Portanto, a Patrícia, com certeza, por fazer parte de um serviço de pediatria, tem mais alguma oportunidade para gerir esta comunicação de más notícias no contexto em que ela abordou. Na urgência pediátrica, nós temos algumas situações um pouco mais extremas. Se existir eventualmente uma situação de falecimento, teremos então de comunicá-lo aos pais. Todavia, gostaria de salientar que, mesmo em contexto de urgência, estas situações mais dramáticas não constituem em si a comunicação de más notícias no seu todo. Ou seja, a comunicação de uma má notícia a um adolescente poderá tratar-se, por exemplo, de uma diabetes. Uma diabetes que vem alterar toda a dinâmica do adolescente em termos de hábitos alimentares, em termos de exercício físico, em termos de gestão do seu cotidiano, que até então seria o que, à partida, o adolescente teria realizado e de um momento para o outro sofrerá mudanças drásticas. Nós procuramos comunicar a má notícia à criança desde logo, desde que apresente entendimento para receber a má notícia, e tal como a Patrícia referiu, em idades mais precoces, o recurso a brincadeiras, o recurso a brinquedos, poderá ser utilizado eficazmente para que a criança comece gradualmente a assimilar o processo pelo qual está a passar. Obrigada, Diogo. Nelita, queres acrescentar alguma coisa? Posso acrescentar. No caso da neonatologia, como é óbvio, a comunicação vai ser essencialmente com os pais ou pessoa significativa. Já nos aconteceu situações em que, por exemplo, temos um pai que está fora e que só temos cá uma mãe e que pode um dos avós assumir também o papel de estarem presentes juntamente com a mãe nas comunicações. Nas situações das crianças e jovens, nem sempre é fácil para nós fazer a comunicação com a criança, porque muitas vezes as crianças, quando estão na unidade, muitas delas ou estão ventiladas ou estão num processo de desmame da ventilação. Quando elas já estão mais conscientes da sua situação ou quando já começam a estar mais despertas, muitas vezes é no período em que é feita a transferência para uma pediatria. Não ficam efetivamente tempo suficiente na unidade para nós termos uma criança já mais desperta, com menos drogas, porque
quando estão ventilhadas, subentende-se que muitas vezes estão sedadas, e aí a medicação tem um efeito que cria uma certa amnésia daqueles momentos. Temos crianças que já passam pela unidade e quando saem da unidade, vão para a pediatria, no momento da alta, muitas vezes vêm-nos fazer uma visita e muitas vezes nem se lembram de nós, não se lembram da nossa cara, sabem que passaram por ali, porque os pais disseram. Daí que nem sempre para nós a área da pediatria é muito fácil esta comunicação com o jovem. Esporadicamente podemos ter uma ou outra situação, daí que na nossa experiência diária a nossa comunicação efetivamente é sobretudo com os pais. Pois é, Analita. Tenho aqui outra reflexão, mas aqui é um enfermeiro da comunidade, uma situação atual. Um enfermeiro Adelino Filipe Pires. Então, é um enfermeiro que está na comunidade e diz que é uma reflexão. Ultimamente sinto um desafio profissional muito grande ao nível da transmissão das más notícias em contexto comunitário, onde muitas vezes a única forma de o transmitir é por via telefónica. Especificamente refiro-me, por exemplo, quando tenho de contar aos pais ou ao tutor legal para informar que a criança está infectada com Covid-19. Questiono muitas vezes se deveria ou não falar também com a criança após o contacto com os pais. Opto, na maior parte das vezes, por transmitir a notícia aos pais e reforço as suas estratégias de comunicação para que o façam à criança, de uma forma menos traumática. Muitos pais diziam ao telefone: passei meses a dizer ao meu filho que deveria ter todos os cuidados na escola, porque o Covid-19 mata. E agora, como lhe vou desconstruir esta mensagem e dizer-lhe que tem Covid-19 e que vai ficar tudo bem? Foi apenas uma partilha. Muito obrigada, enfermeira Helena. Realmente uma situação muito atual e que a resposta não é fácil. Temos aqui outra colega que faz outra questão. A colega Filipa Pascunha. Obrigada, Filipa, pela sua participação. Então ela faz uma questão. Em pedopsiquiatria, temos dificuldade em comunicar aos pais que muitas vezes os filhos não vão sair o jovem adolescente perfeito e ideal, particularmente nas situações de jovens psicóticos. Tem alguma sugestão para lidar com os pais nestes casos? Direciona a pergunta ao Diogo, que é enfermeiro de saúde mental. Muito bem. A propósito desta questão, aproveito para dar um exemplo que tem cerca de uma semana. Estávamos no serviço e chegou-nos um adolescente com sintomas psicóticos visíveis. Era um segundo episódio, sendo que no primeiro não teria carecido de internamento, e a mãe estava visivelmente transtornada. Transtornada porque fugia ao habitual, fugia ao padrão do jovem até então. A mãe disse-nos que nunca tinha notado qual desvio à norma e que, entretanto, coincidentemente ou não, a partir do ano passado, após a necessidade de confinamento, o jovem começou a apresentar uma sintomatologia inespecífica, mas com necessidade de isolamento social, sem capacidade de contactar com os colegas, ou por não querer mesmo fazê-lo. E a mãe começou a ver que a partir desse momento o seu filho deixaria de ser aquilo que até então teria sido. Acho que é uma questão bastante pertinente. E o princípio que temos de ter em atenção aqui não é uma informação que se dê de uma forma imediata, não é um estado único daquele momento, é algo que se vai perpetuar no tempo, e por isso mesmo não só o adolescente, mas a mãe deveria de ser acompanhada na comunidade por um enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria, que lhe permitisse ao longo do tempo compreender que o jovem terá alterações comportamentais, mas com apoio especializado, aquilo que se procura é que esse mesmo jovem seja o mais proativo possível e que seja um cidadão integrado em termos sociais,
da melhor forma que ele conseguir. Portanto, não podemos fazer aqui um termo de comparação com um jovem que não tenha patologia psiquiátrica. Neste momento aqui o termo de comparação será com ele próprio. Com o tempo e com a ajuda, vamos tentar que este jovem seja um cidadão que contribua para a sociedade, e que os pais entendam que esse contributo do jovem, para ele poderá ser já um esforço acrescido. Portanto, vamos tentar aqui dosear as perspectivas de ambos, quer do jovem, quer do representante legal, mas isso, na minha opinião, só se faz com o tempo. Tempo para a escuta, para a conversa, um acompanhamento personalizado, sobretudo a nível dos cuidados de saúde primários. Obrigada, Diogo. Tenho aqui outra pergunta que é: o trabalho emocional é essencial nesta temática? A colega pergunta se existe por parte da organização algum apoio para os enfermeiros. Também estão em sofrimento. Faço a pergunta aos três: já existe apoio nos vossos serviços aos enfermeiros que vivenciam a transmissão das más notícias? Posso começar a falar a nível do serviço de pediatria. Claro que acabamos por fazer um pouco essa reflexão e um apoio na própria equipa. Agora, o próprio que haja a nível da nossa entidade, a nível patronal, claro que se a gente precisar e necessitarmos, podemos recorrer a nível da medicina do trabalho. Nós sabemos que existe um psicólogo que está disponível, mas muitas vezes fazemos essa reflexão em equipa. No fundo, fortalecemos aquelas pessoas que estão mais envolvidas, com as colegas que têm mais experiência no serviço, acabamos por partilhar e, no fundo, verbalizar. Se é para chorar, choramos. Se algo aconteceu menos bem, que isso acontece às vezes em alguma situação. Posso dar um exemplo de uma situação, uma vez que aconteceu comigo, que foi: a criança estava numa situação de cuidados paliativos e que, entretanto, fazíamos todas as medidas de conforto e fomos na hora de administrar a medicação para alívio da dor. O pai disse: agora vou descansar, e, entretanto, nós fomos lá dar a medicação e confortar. Quando chegamos lá, a criança não tinha sinais de vida. E o meu receio foi não saber se chorava, se voltava para trás, fugia, e disse: agora como é que a gente vai fazer para acordar aquele pai e dar essa notícia? E claro que depois nós conseguimos acordar e explicamos para ele, claro que estava quente, ele diz, mas só o nosso olhar ele conseguia perceber. Claro que depois nós choramos e manifestamos este desespero, porque não é fácil o dar, e depois a mãe chega e diz: vocês mataram o meu filho. Emocionalmente, isso custa ouvir, a gente tem que superar, e partilhamos a equipa. Chorei bastante e disse: meu Deus, não sei se vou conseguir fazer isto muitas vezes, mas com o tempo a gente vê que vai desenvolvendo as suas competências, mas é muito importante, foi o que eu referi, as competências relacionais interpares e uma equipa coesa ajuda bastante nestes momentos difíceis, e que às vezes até a psicóloga não foi necessário, mas se for necessário, sabemos que podemos recorrer ao próprio psicólogo, mas são situações que realmente difíceis, e há sim um trabalho emocional muito grande e uma carga emocional muito grande que nós acarretamos isso, e que às vezes transpomos para os nossos familiares, e às vezes não é fácil, e é isso que, quanto mais trabalharmos as nossas relações e trabalharmos a equipa, menos transportamos também para o nosso meio familiar. E é isso. É uma realidade, Patrícia, realmente. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Diogo, queres acrescentar mais alguma coisa? Posso só reforçar que no nosso serviço, na urgência pediátrica, sempre que nos deparamos com uma situação que envolve uma carga emocional pesada, habitualmente o chefe de equipa acaba por reunir com a equipa em questão, refletirmos sobre a situação em si, o que é que poderia ter sido feito melhor, que resposta é que poderia ter sido dada aos pais ou a pessoa significativa, como é que nos sentimos perante aquela situação. Portanto, são criados pequenos momentos de reflexão
para que nós possamos aprender uns com os outros, até porque numa equipa de enfermagem nem todos os elementos da urgência estão envolvidos na mesma situação, cada um acaba por estar um pouco direcionado para uma área específica, seja para o SEO, seja para uma triagem, para uma sala de emergência, e por isso mesmo, perante uma situação destas, existe finalmente uma convergência da equipa para que possamos discutir a situação em causa e melhorar com a continuidade da nossa intervenção. Obrigada, Diogo. Então, Analita, acrescentas tu. Como os colegas já disseram, a nível da unidade, nós funcionamos possivelmente mais semelhante ao que a Patrícia disse, porque realmente também em equipa, inicialmente na equipa que está presente no turno, se for preciso na passagem de turno é refletido, ou após o momento, estou a falar, por exemplo, situações que eu já vivenciei de morte dos neonatais, em que temos os pais lá, em que já me aconteceu num momento os pais estarem lá e não conseguimos às vezes controlar as nossas emoções, porque nós somos os humanos e nem sempre é fácil, e apetecer-nos também chorar, e para tentar também respeitar aquele momento dos pais sairmos, e os restantes colegas perceberem e manterem o apoio àquela família, e depois dos pais então sair, entre todos apoiarmos, refletirmos, falarmos, e até depois na equipa, isto nas equipas mais pequenas, mas depois em equipa completa também refletirmos nas passagens de turnos, ou às vezes também nas situações quando neste momento não é possível, mas quando há reuniões de equipa, falar às vezes sobre estas situações, o que correu bem, o que correu menos bem, o que é que poderíamos ter feito. E é nestes momentos de partilha que também nós aprendemos e que nós crescemos, e é aí que também conseguimos desenvolver estas nossas competências, aperfeiçoar, estarmos mais sensíveis aos momentos, porque nem todos nós passamos pelas mesmas experiências. Nem todos passamos pela experiência da morte, nem todos passamos pela experiência de um diagnóstico de oncologia, por exemplo, que são situações sempre muito complicadas, como de situações de doação de órgãos que, pessoalmente, eu acho que consegue ultrapassar todas, porque temos uma morte e temos o retirar parte de uma criança para dar a outra, e isto para os pais nem sempre é fácil. Por vezes eles não aceitam logo a primeira, por vezes é preciso manter aquele corpo mais umas horas para dar tempo aos pais, como eu dizia, digerir esta informação e perceber que, apesar de terem perdido a sua criança, a criança delas pode de alguma forma ajudar outra criança. E isto, como foi tudo falado aqui durante a nossa sessão, são coisas que são trabalhadas, são vivenciadas, e é importante, como a Patrícia dizia, esta coesão nas equipas, este apoio. Uma das coisas que também nós fazíamos muito, que eu acho que é muito parecida à pediatria, os encontros, os convívios, que neste momento infelizmente estamos todos limitados, mas é nessas situações que as equipas ficam reforçadas e quase que olhar para um determinado colega, ele já sabe o que nós estamos a pensar e o que nós sentimos, e eles já se antecipam. Se eles veem que nós não estamos a conseguir lidar com aquele momento, já avança e dá-nos aquele apoio, aquela retaguarda, que é para também podermos manter esse apoio aos pais, que é tão importante. Obrigada, Analita. Obrigada, Analita. Tenho aqui uma outra questão, que é da Eduarda, enfermeira Eduarda, em que diz que neste contexto de pandemia, como é que está a ser aplicado o protocolo? Visto que há restrição de visitas, como é que esta má notícia só dada a um dos familiares? É chamado mais alguém? Quem é que dá apoio a este familiar que está a acompanhar por sua vez a criança? Passo a pergunta pela ordem, Diogo, Analita e Patrícia. Muito bem. No que se refere ao serviço de urgência, por ser uma porta de entrada do meio hospitalar, como sabemos, quem lá permanece não tem pesquisa SARS-CoV-2 realizada, e fazemos por necessidade sintomática ou por situação de internamento ou ida para o bloco operatório.
isso de algum modo acaba por facilitar um pouco a nossa gestão. Uma vez que os acompanhantes não têm a pesquisa feita, salvo estas exceções que referi, numa situação de necessidade de comunicar uma má notícia, nós questionamos sempre o acompanhante, o representante legal, qual a pessoa que está mais próxima e que lhe pode dar apoio naquela situação. Muitas vezes temos uma criança acompanhada pela mãe, o apoio mais próximo em algumas situações poderá ser o pai, e nós facilitamos essa entrada no serviço com os devidos cuidados para que possa apoiar a mãe ou o outro representante legal nesse processo de comunicação da má notícia. Temos, portanto, alguma facilidade em conseguir fazer essa junção de uma pessoa que venha apoiar o elemento que acabou de receber a má notícia, ou até mesmo se existir possibilidade de esse elemento vir ao serviço de urgência antes da má notícia ser comunicada, em que fazemos uma preparação para que possa ser então transmitida a informação. No nosso caso, a nível da unidade, os pais são ambos testados, só que tendo em conta que a nossa unidade é uma unidade pequena, nós tentamos, de alguma forma, gerir as visitas. Quando a mãe entra, o pai, eles revezam-se uns aos outros, mas numa situação que seja necessário realmente falar com eles por uma situação mais complicada, é sempre possibilitada a entrada dos dois, tendo em conta que os dois estão testados. Eles têm mantido os testes, fazem semanalmente, e como têm os testes, essa barreira de poder entrar ou não está salvaguardada. E aí, se necessário, nós na mesma reunimos com os pais, fazemos como faríamos antes. A única situação possivelmente mais difícil aqui seria a entrada de uma pessoa significativa, tendo em conta que essa pessoa não terá teste feito e aí será mais difícil. Daí que tentamos ao máximo falar com os pais, abordá-los, explicar-lhes a situação, para depois eles também poderem conversar então com mais alguém e essa pessoa depois os apoiar. O que será sempre também possível é numa situação de dificuldade dos pais gerir com a situação, será nós entrarmos em contacto, pedirmos o contacto da pessoa significativa e aí entrarmos em contacto com a pessoa telefonicamente e tentar falar com ela e gerir qual seria a melhor maneira de ela poder apoiar estes pais perante a situação em si. Na área pediátrica, também temos a entrada hora de um pai, hora da mãe, mas acaba por se tornar uma situação muito semelhante à da parte da neonatologia, tendo em conta que neste momento de pandemia, com a necessidade de haver um teste para poder haver a entrada dentro da unidade, porque a área pediátrica, por ser a mesma unidade, não poderíamos ter ninguém dentro da unidade que não seja testada, porque os nossos pequenininhos são mais sensíveis. E aí há toda esta preocupação de reduzir ao máximo o número de pessoas dentro da unidade. Obrigada, Analita. Patrícia, dás então a tua chega. Pronto, eu vou dar a minha chega, embora já na minha apresentação eu tenha referido que numa situação de pandemia esta situação torna-se mais complexa. Mas o que é que nós fazemos? Como eu disse, a nível da direção do serviço de pediatria, foi definido que cada criança tem um acompanhante. Como o Diogo disse, o teste é feito antes do internamento, ou seja, a criança sobe para o internamento com o seu acompanhante, ambas tendo o resultado de teste negativo, sendo feito posteriormente, entre o 5º e o 7º dia, um novo teste à criança e também ao acompanhante. O que é que acontece? Se o internamento for mais prolongado, é ponderado se outra pessoa troca, ou o pai ou a mãe se trocam no internamento. Numa situação de uma má notícia, já aconteceu até bem recentemente, deu tempo a que o pai fizesse o teste e para posteriormente ser feito, que a criança complicou, teve que ir para a unidade de cuidados intensivos, e o pai fez o teste e posteriormente foi feita a reunião em equipa multidisciplinar. Quando não dá tempo, já aconteceu,
é claro que é preciso tomar todas as medidas, mas para termos em atenção que é sempre feito o teste ao acompanhante antes da própria reunião com a equipa multidisciplinar, porque realmente também não podemos correr riscos e não existem visitas no período do internamento. O que acontece e é normal que torne-se um cansaço muito grande do cuidador que lá está ao longo de todo o internamento. Às vezes as mães não querem trocar porque também a outra pessoa é que é a fonte de rendimento. Ou também às vezes têm outras pessoas ao cuidado e por isso não conseguem trocar e por isso daí também acaba por ser mais difícil e exige de nós um apoio constante e nota-se um cansaço evidente do acompanhante, que de antes, como eles iam a casa, conseguiam sair, às vezes eles expressam isto, parece que nós estamos numa prisão e às vezes é verdade, isto é um sentimento que nós partilhamos entre nós, não podem sair, as refeições são dadas lá no serviço, só fazem o almoço e o jantar, que é no próprio hospital. O que se torna mais complicado é ficar confinado a um hospital. E a gente sabe que isso torna-se muito mais difícil e o cansaço é notório. Por isso, nesta situação de uma má notícia, comunicação má notícia, é feito sempre, se possível, o teste ao acompanhante, que a gente sabe pode haver situações de morte ou isso, que não aconteceu, mas que é óbvio que o pai não fará o teste para vir naquela situação. Mas se for numa situação que dê para preparar, numa situação mais de cuidado paliativo, é normal que o pai fará o teste, o pai ou a mãe, que eu estou a dizer, uma pessoa significativa, fará o teste para acompanhar aquela situação. E é essa a nossa experiência. Obrigada, Patrícia, mas realmente é pior que uma prisão, porque na prisão os presos vão ao recreio para arejar e os nossos utentes não vão à rua durante essa semana. Portanto, na minha opinião, é uma prisão, é pior que uma prisão. Tenho aqui uma outra pergunta da colega Mariana Costa, em que diz, ela pergunta quais são os conselhos que podem, pergunta a vocês, quais são os conselhos para poder melhorar a comunicação das más notícias. Tenho aqui uma outra que vai de encontro com a pergunta da colega e que diz que faz a seguinte questão: a formação que temos nos cursos de licenciatura / especialização serão suficientes? Existe um treino em comunicação nos serviços? Faz parte do plano de formação? As simulações, as discussões em equipa? Qual é que é a vossa percepção? Quais são os conselhos para melhorar esta comunicação das más notícias no nosso dia-a-dia, visto que é tão difícil e tem que ser uma aprendizagem contínua? Eu faço a pergunta aos três pela mesma ordem: Diogo, Analita e Patrícia. Muito bem. No que toca à questão se a formação acerca da comunicação de más notícias é suficiente através do curso base, pela minha experiência, eu diria claramente que não. É suficiente através do curso de pós-especialização. Eu fiz a especialidade em saúde mental e psiquiatria e também não senti que a formação fosse suficiente para nos ajudar a lidar com mais destreza no que toca à comunicação de más notícias. Acho muito sinceramente que é um trabalho contínuo, é um trabalho no qual devemos investir em serviço. A título de exemplo, o meu serviço, salvo erro, no ano 2018, teve contemplado no seu plano de formação a comunicação de más notícias. Foi feita uma apresentação sobre a comunicação de más notícias em serviço. Criou-se um momento de discussão, de aprendizagem, mas creio que poderia ser uma temática que estivesse mais presente anualmente no plano de formação dos serviços, porque só tendo momentos de reflexão e oportunidades para colocar em prática é que realmente conseguimos aprimorar este processo de comunicação de más notícias. E depois, nada melhor do que a experiência, o contexto prático, o fazer diariamente para conseguirmos obter melhores resultados e nos sintamos mais confortáveis neste processo de transmissão de más notícias, ainda que, como é certo e sabido, constitua sempre uma das tarefas mais difíceis da nossa atuação. Sou da mesma opinião do colega. Na formação de base e na formação de especialidade, podemos abordar a temática, mas eu penso que nunca é suficiente. É uma temática
que, por experiência própria, como já disse na minha apresentação, foi uma temática que senti necessidade de desenvolver logo no início da profissão, porque realmente saí da escola, caí numa unidade e era confrontada com comunicação de más notícias e senti mesmo a necessidade de desenvolver estas competências. E além da pesquisa, do procurar, do ler, o passar pelas experiências, o partilhar as minhas experiências, o ouvir a partilha dos colegas nas suas experiências, é que foram me ajudando e é algo contínuo. É uma competência que eu acho que nunca está completa. É algo que nós vamos aprimorando, vamos melhorando, vamos ganhando sensibilidade. As nossas próprias experiências de vida, pessoais e profissionais, ajudam-nos a aperfeiçoar, a melhorar, a enriquecer toda a nossa prática. Bem, falando um pouco, a nível da formação de licenciatura, foi o que eu tinha dito, dá-nos umas luzes, abre um pouco o caminho e para nós ficarmos sensibilizados por esta temática. Quando fiz a especialização em pediatria, eu senti muita necessidade, como eu tinha dito, principalmente não só a comunicação de más notícias, mas a comunicação. E quando era adolescente, então, e quando eu tinha que comunicar para com adolescentes, porque no início, quando comecei a trabalhar, como eu disse, o internamento era só até os 12 anos e depois começamos a receber até os 17. Isso, quando a gente sabe, aumentou a idade pediátrica. E eu senti e desenvolvi esta área da comunicação. E claro que não é fácil, é como se fosse dar-nos bases para a gente conseguir fazer o melhor no nosso dia-a-dia. Mas às vezes são os próprios pais, quando nós damos uma notícia, que eles transmitem ou depois manifestam algo que se calhar nós podíamos transmitir de uma outra forma, uma outra palavra, ou até o próprio olhar. E nós na pediatria já tivemos formação, sim, fazia parte do plano de comunicação mais notícias. Lembro-me de uma colega, pronto, não está cá entre nós, mas ela fez uma formação sobre isso e falava muito bem desta área. Ela deixou-nos sempre isto e nunca mais me esquecerei da formação dela. Mas temos outras mães na pediatria, que digo que são as minhas colegas mais velhas, são as nossas mães, que no fundo vão-nos dando essas bases, porque os livros dizem, mas nem dizem tudo. Por isso a nossa prática acho que conta muito e as nossas experiências que nós vivemos e as partilhas, não existe o plano, não está contemplado, mas acho que sim é uma boa sugestão integrar isto no serviço, ainda mais que nós sabemos que com esta situação de pandemia, todos os serviços receberam colegas novos, é verdade, que foram lançados, entre aspas, tiveram integrações que costumava sair 4 meses, 6 meses, foram 1 mês, e por isso daí que temos que acolhê-los bem, e se isto são áreas que, e mesmo sendo que seja com adultos e idosos, é uma área muito delicada e faz parte, nunca podemos esquecer que é parte integrante dos nossos cuidados. E é uma competência que é nossa e que realmente temos que aprender cada vez mais e é uns com os outros. E por isso este webinar, tanto quanto os outros, é importante para isto mesmo, para refletirmos, porque não sabemos tudo. E isto é um caminho muito longo que temos que percorrer. E por isso é importante, sim, integrar isto nas formações nas próprias equipas. Sem dúvida, Patrícia, é um caminho a percorrer. Tenho aqui outra pergunta direcionada para a criança maiorzinha, em que a colega Susana pergunta: a criança é incluída na tomada de decisão? Ou é dada a informação, a má notícia aos pais e os pais, por sua vez, transmitem à criança, ou se a criança tem direito a opinar? Lembro-me, no meu contexto de trabalho, em que tínhamos que fazer umas análises. O miúdo, por acaso, impressionou-me imenso pela maturidade do miúdo, em que tínhamos que ser feito umas colhetas de análise, e o miúdo recusou picar-nos. Ele dizia: eu não quero que pique o meu corpo, o corpo é meu. Lembro-me muito bem da reivindicação deste miúdo. Ele tinha 10 anos, é raro saber isto, e foi ali uma negociação entre a mãe, nós, o médico e a própria criança, para poder negociar com ela, poder ter a aceitação da criança para podermos fazer o procedimento.
O miúdo tinha apenas 10 anos, mas muito com reivindicação bem aceite. A pergunta da colega vem em contexto hospitalar, em que seja de intervenções, seja de continuação de tratamentos, portanto, se a criança é questionada, se a criança se é dada a informação também à criança, como é que isso é feito? Direciona a pergunta na mesma, aos três pela mesma sequência. Muito bem. Em contexto de urgência, todas as crianças, todos os adolescentes são informados sobre os procedimentos que serão executados, e desde que tenham entendimento para assimilar a informação transmitida, têm todo o direito de participar na tomada de decisão. Para aquelas crianças cuja cognição ainda não permite a compreensão do que se está a passar, do procedimento em causa, naturalmente que essa decisão fica a cargo do responsável legal. Todavia, gostaria de salientar que, sempre que possível, consideramos a opinião da criança e do adolescente na nossa intervenção, porque, na verdade, o alvo de intervenção será precisamente a criança e o adolescente, portanto, têm todo o direito de opinar sobre o que se vai passar desde que entram naquele serviço. Em contexto de neonatologia e de unidade, a nível da neonatologia, é claro que falamos com os pais e dizemos aos pais o que é afeta a criança, mas também conversamos com a criança. Ela pode não nos dar a sua autorização, mas nós conversamos com ela e dizemos o que vamos fazer e acabamos por tentar ter atitudes e comportamentos de respeito pelaquela criança. Existem várias técnicas, temos a contenção, o darmos a xuxa. Apesar de ela não nos pedir dar autorização, nós tentamos lhe dar conforto e respeitá-la o mais que pudermos. Na área da pediatria, como eu já tinha dito, nem sempre é fácil, porque vai depender da criança que nós temos, tanto pelo seu nível de compreensão, mas também da sua própria situação. Se for uma criança que esteja ventilhada, está medicada, está sedada, não nos responde. E como na parte da neonatologia, nós dizemos o que fazemos às crianças, porque elas podem estar-nos a ouvir. Quando estão despertas, aí sim, colheitas, como a enfermeira Nicole estava a dizer, fazer uma colheita, fazer uma algaliação, nós temos que explicar à criança o que nós vamos fazer e pedir-lhe a permissão, porque nós estamos a invadir o corpo dela. Temos que os respeitar. E daí que, sempre que a situação assim o permite, nós explicamos à criança o que vai ser feito e pedir a permissão. E explicar que vamos fazer com a autorização dela. Pode às vezes ser necessário negociar. Claro que nem sempre é fácil, mas tentamos o melhor que conseguimos e o melhor que podemos. Na pediatria, sim, também temos em conta o jovem, estamos a falar do jovem na sua tomada de decisão e sempre que realizemos qualquer método mais invasivo, alguma técnica, é explicado aos pais e posteriormente usamos muito a brincadeira, como eu disse, às vezes uma história, às vezes o próprio desenho, para explicar o que nós vamos fazer. É normal, não é logo aceito, principalmente pelas crianças, mas tentamos, no fundo, pedir permissão e também negociar, não é? Mais um pouco e quer ver mais um desenho e nós até permitimos. Mas quando vemos que é mais um desenho e mais uma coisa, também temos que pôr o limite. Porque também os pais às vezes têm dificuldade por limites e cabe a nós, profissionais de saúde, colocarmos também esse limite, que também custa-nos. Dizer, não, agora tem que ser, porque é importante e tem que ser realizado. Mas temos que fazê-lo porque temos o tempo para fazer, que às vezes já é hora de dar a medicação, mas quando é possível adiarmos essa situação, fazemos, mas validamos sempre a criança e o jovem. O jovem temos sempre em atenção
Se for, tentamos juntar sempre os jovens na mesma enfermaria, mas quando queremos fazer qualquer abordagem ou questionário, para manter a privacidade, às vezes pedimos a outro jovem para ir até à sala de atividades, ou se ausentar um pouco, ou então vamos até à nossa sala de passagem de turno, tem mais privacidade. Mas para termos mais à vontade e para falar com eles. Se eles quiserem ficar na enfermaria, proporcionamos a outro jovem para sair. Para tentar também negociar e ele ser próprio também se envolver na sua tomada de decisão, em todo o seu processo de tratamento também, que sentir que está na sua tomada de decisão também presente, ou no seu prognóstico, ou no seu tratamento. Às vezes eles questionam o porquê que tem que sair da região, porquê que tem que sair, mas eu não quero ir. Mas pronto, as circunstâncias a gente valida que mesmo que ele não queira é importante para uma segunda opinião, é até mesmo para a confirmação de um diagnóstico. Obrigada. Obrigada a todos. O jovem também tem direito à recusa, tem direito à tomada de decisão a partir dos 16 anos, se não estou em erro, ele tem direito a dizer se aceita ou não aceita o procedimento, o que é que vai ser feito a seguir, os próprios exames, etc. Nisso das transferências, tenho aqui uma colega, a Rosa Santos, que parece-me que trabalha numa unidade de transplantes, em que ela diz que já fez várias vezes as chamadas das crianças, as nossas crianças das ilhas. Muitas vezes em contexto de urgência, como nós sabemos, a pediatria já transferiu vários, nós também já transferimos, para quando realmente não é uma situação fácil, e a colega pede ou lembra a importância do enfermeiro da comunidade e das unidades hospitalares, a comunicação entre ambos, para haver uma continuidade de cuidados. Portanto, é só um relembrar que ela diz que o comunicar entre as diferentes unidades de enfermeiros para enfermeiros, que era muito importante no acompanhamento dessas famílias. Tenho aqui ainda uma outra pergunta, que é se existe um follow-up das famílias, ou seja, após ser dada a má notícia, seja de morte ou de um diagnóstico menos bom, a seguir de sair do contexto hospitalar, dessa família sair, se existe um follow-up, um seguimento destas famílias, como é que elas estão, como é que estão a viver o seu dia-a-dia, que necessidades têm, existe uma consulta, um telefonema, não sei. Faço outra vez a pergunta aos três, nos diferentes contextos onde trabalha. No que se refere ao follow-up após a comunicação de uma má notícia, habitualmente, pelo menos em termos de serviço de urgência pediátrico, está envolvida uma equipa multidisciplinar. E a psicologia também está sempre presente. Quando é transmitida essa má notícia, pela tal equipa multidisciplinar, sobretudo a psicologia tem o cuidado de providenciar um acompanhamento posterior. Em termos de seguimento no que se refere à enfermagem de saúde mental e psiquiatria, por vezes não existe esse encaminhamento imediato para os cuidados de saúde primários. No entanto, em termos de meio hospitalar, em termos de consulta externa, existe sempre a preocupação de ser efetuada uma articulação para que se possa dar seguimento, nomeadamente aos pais e às pessoas significativas que assim necessitarem, em termos de follow-up. A nível de unidade, enquanto que as crianças estão internadas e vão surgindo as situações, nós vamos as acompanhando, vamos mantendo o contacto com elas. Quando têm alta, o que nós fazemos é falamos com a colega do centro de referência daquela família e falamos com ela sobre o internamento. E é claro que situações mais complexas ou mais complicadas que tenham surgido, tentamos transmitir essa informação para ela também saber o que é que aconteceu àquela família, àqueles pais, para também poder de alguma forma as acompanhar. Os pais que são seguidos pela psicóloga a nível do serviço, ela sim também faz um acompanhamento com estas famílias, mesmo no pós-alta. Há outras situações, numa situação de morte, por exemplo, nós acompanhamos aqueles pais até o momento de saírem do serviço, mas a partir daí
não temos um seguimento, nós já não contactamos aquela família, por exemplo, passado algum tempo. Possivelmente seria algo benéfico e algo a ponderar. Por sermos talvez as pessoas que vivenciaram com eles aquele momento, e seríamos possivelmente as pessoas mais capacitadas para conversar com eles nesse momento, depois de lhes dar algum tempo para reorganizarem as suas vidas, possivelmente seria benéfico, seria algo a pensar. Na pediatria, como eu disse, nós não temos o protocolo formalizado das más notícias e não temos a tal checklist que é realizada e que alguns hospitais, alguns serviços a nível do continente o fazem e fazem bem, que têm o checklist do follow-up, e tive a oportunidade de consultar e de ver, mas nós não temos protocolo. O que nós fazemos é quando, por exemplo, de uma morte, existe sempre uma colega que tem alguma proximidade, ou são crianças que já são seguidas num hospital dia de hemato-oncologia e as colegas depois conseguem contactar posteriormente essa família, a quando de outras situações de doenças crónicas. Há sempre aquela enfermeira que estabelece um maior vínculo, uma maior ligação, ou há alguns elementos que têm mais essa ligação próxima daquela família. Às vezes as próprias mães dão. É claro que a gente sabe que às vezes não é ideal, mas elas com dúvidas dão-nos o contacto e às vezes mandam mensagens, solicitam que algum elemento da equipa esteja presente, por exemplo, no seu funeral, sempre que possível. E se esses pais às vezes solicitam, nós os vamos, quando possível, e acabamos por ter alguma ligação e acabam por mandar às vezes uma mensagem ou até às vezes algum telefonema. Visitar uma ou outra família, uma semana após, consegue ir visitar o serviço e às vezes até doam algumas coisas para o serviço. Isto numa situação de morte. Numa situação de alguma doença crónica inicial, o que nós fazemos? Às vezes as crianças têm, como eu disse, ao deslocar-se, vão ao continente, a enfermeira que faz esse transporte até o continente acaba por dar o contacto, porque poderá ser necessário naquelas 24 horas alguma parte mais burocrática, algum apoio que possamos dar, e acaba os próprios pais a darem alguma informação, algum feedback. E depois essas crianças, quando regressam, se for da parte da oncologia, ficam seguidas na hemato-oncologia, as colegas dão apoio, senão depois também é feita uma consulta no hospital de pediatria. Alguma situação pode realmente nos escapar, não conseguimos às vezes contactar, também já aconteceu situações de contactarmos numa fase inicial, não necessitaram, não quiseram, há mães que não querem apoio psicológico ao longo do internamento, dizem que não querem, mas numa situação pós-alta dizem que sim. Então aí nós estabelecemos o contacto com o centro de saúde para que haja um seguimento da parte da colega, primeiro às vezes da saúde mental, e depois posteriormente a uma consulta de psicologia. Mas propriamente a checklist de follow-up nós não temos como protocolo, mas vamos fazendo o nosso melhor no nosso dia-a-dia. Obrigada, Patrícia. Ideias já cá estão, agora falta pô-las em prática. Tenho aqui uma pergunta um bocado difícil, que acho que vou mandar para ti, Patrícia, e para o Diogo. E então a colega Joana Dias diz: como lidar com situações em que há incompatibilidade entre a criança jovem e os pais? Ou seja, quando as suas decisões não coincidem, qual delas é que ter em conta? Pergunta difícil. Pode ser para ti, Patrícia, que já estás no ecrã, e a seguir passamos ao Diogo. Uai, colega Joana Dias, não é? A pergunta é difícil. Mas, assim, é claro que é normal no nosso dia-a-dia, a gente sabe, e é verdade, temos em conta o que a criança diz, o que o adolescente diz, mas quando essa decisão, ou quando tem que ser alguma tomada de decisão que possa pôr em risco a vida da criança, claro que vai superar o melhor para aquela criança. Por isso, mas claro que não descuramos do que a criança disse e qual é a opinião que ela não quer, mas a gente põe sempre que nós queremos o melhor e a saúde para aquela criança. Por isso, se não coincide, não sei especificar em que situação que a colega quer, mas, por exemplo, um próprio exame, por exemplo, complementar de diagnóstico, a criança não quer fazer, mas a criança corre risco de vida. Quer dizer, a criança diz adolescente, e tem um TAC para fazer, mas eu não quero fazer esse TAC. Mas a gente sabe que, ao fazer aquele exame complementar de diagnóstico, vai clarificar, se calhar, o seu tratamento e explicar à criança ou jovem que é para um melhor tratamento
e para o bem daquela criança, e tentar fazer haver, até às vezes solicitamos o apoio de outra pessoa significativa, sendo o caso, e tentar explicar àquela criança que é para o bem dela e não propriamente, embora sendo contra a vontade dela, e nós sabemos que é difícil às vezes quando é contrariada, mas temos que ver o que é o melhor para a saúde e para um máximo de bem-estar. Muito bem, tal como a Patrícia disse, o princípio aqui será sempre atender ao princípio do melhor bem possível para aquela criança. Eventualmente, existem situações em que temos opiniões dissonantes entre o representante legal e a criança ou o adolescente, mas também temos de ter em atenção a idade legal. A partir do momento em que a criança não tem idade legal para assumir responsabilidade sobre a sua pessoa e bens, fica a decisão a cargo do progenitor ou do representante legal. Naturalmente, nós temos sempre em conta a opinião da criança e do adolescente, mesmo que seja dissonante da do seu representante legal. O que procuramos fazer é explicar da forma mais elucidativa possível à criança que aquela situação é necessária para que esta fique melhor, para que atinja um estado de bem-estar superior àquele que se encontra naquele momento. Por isso mesmo, nós não descuramos nunca a opinião nem da criança nem do adolescente, simplesmente procuramos fazer ver à criança que tal procedimento poderá ser benéfico para ela. Temos ainda, tal como disse, a questão da idade legal, que aí poderá ter influência também na nossa tomada de decisão, uma vez que, à partida, a partir dos 16 anos, o adolescente acaba por assumir a responsabilidade pela sua pessoa e bens, e aí sim temos de ter um maior cuidado na gestão de opinião do representante legal, do adolescente e na da equipa clínica. Em relação a isso, eu ia reforçar uma coisa. Eu já senti-me com este dilema, que é, muito bem, nós temos uma adolescente, por exemplo, e que diz que não quer fazer um exame complementar de diagnóstico. Claro que é validado, sim, e como o Diogo disse muito bem, a pessoa significativa, o pai e a mãe, não é? Foi validado. E na mesma, explicando, ela insistia que não queria fazer porque não achava importante. Aí, e vou ser sincera, passei a bomba para o médico e disse, desculpe lá, você agora vai explicar também a importância do exame, você também tem aqui o papel importante. E nesse momento essa adolescente não tinha acompanhante, e então eu passei, no fundo, a bola para o médico, entre aspas, porque também ele faz parte da equipe, ele também tinha que explicar. E então eu fui explicada, porque ela sabia que tinha, e que tinha a sua idade, e que não queria fazer disso, tinha um direito de recusar. Então eu fui explicado com o benefício que era para chegarmos à conclusão de que ela tinha sinais de uma situação que poderia ser grave, no caso não, mas o quanto é importante também, às vezes, a gente validar e também pedir a partilha dos outros elementos da equipa multidisciplinar, porque realmente também não estamos sozinhos, mas na idade da adolescência, para mim, foi e sempre será uma idade complicada e que temos de ter sempre em conta e ajudá-los e transmiti-los sempre, que é para o bem e maximização da sua saúde, mas é uma faixa etária que é, se a criança é difícil, não pensem que a adolescência também não é difícil. Obrigada, Patrícia. Com certeza que o adolescente deve ser mais difícil de contornar. Chegamos ao nosso limite de tempo, tem imensas perguntas. Também quero agradecer a todos, de uma vez, portanto, todos a nos dar os parabéns e vão usar informação para discutir em equipa. Relembro que haverá um link para quem está inscrito e que pode ver no site da Ordem através do YouTube, e podem voltar a rever esta formação e depois aproveitá-la com as ideias que os colegas também foram dando para usar nas nossas equipas. Temos que concluir, porque já chegou, está mesmo na hora. Agradeço a todos. Nós sabemos que os pais têm esperança de uma vida saudável, feliz para os seus filhos. Problemas de saúde crónicos, atrasos cognitivos e morte iminente são alguns exemplos de más notícias, como disseram as colegas. Alguns reagem com choque, desânimo, raiva, culpa ou desespero e, por sua vez, o enfermeiro também tem esses mesmos sentimentos. Mas é esperado que o enfermeiro seja capaz de dar a notícia de forma calma, compassiva e culturalmente sensível, o que não é fácil.
Muitas vezes ouvir mensagens difíceis é a única maneira pela qual uma pessoa é capaz de seguir em frente e traçar um novo caminho. Por isso isto é muito importante. Se as más notícias forem dadas de modo incorreto, podem desencadear equívocos, sofrimento prolongado e ressentimento. Por outro lado, se forem dadas de forma assertiva, podem gerar compreensão, aceitação e no ajustamento de estratégias de coping, seja da criança, da família, de quem acompanha. Esperamos assim com este webinar promovido pela Secção Regional da Madeira e com todas as intervenções dos colegas e com as questões que os participantes foram colocando, esperamos ter contribuído para o aumento dos conhecimentos técnicos e científicos dos enfermeiros na comunicação das más notícias, tenhamos promovido a qualidade dos cuidados de enfermagem prestado ao bebê, à criança, ao jovem e família. E sem dúvida que foi um momento em que todos nós podemos refletir sobre a comunicação das más notícias na prática em contexto hospitalar. Agradeço a todos a vossa participação e a todos estes parabéns que tenho aqui à minha frente de a todos os colegas que estão a assistir e especialmente a vocês os três que foram fantásticos. Desejo um resto de um confinamento que seja curtinho, uma excelente Páscoa e até uma próxima e que para a próxima possamos estar todos juntos. Muito obrigada e uma boa noite.